Glória a Deus. Vamos colocar de pé, queridos. Por favor, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios e o capítulo de número 4. Nós vamos começar o ensino e ele é um ensino longo, possivelmente para muitas sexta-feiras. Todavia, não será necessário, seguir uma sequência, porque nós, graças a Deus, temos muitos obreiros capacitados para o trabalho e, de repente, poderão apresentar outros assuntos. Mas toda vez que for me concedido a oportunidade, eu vou sempre falar desse assunto que nós vamos começar hoje: a unidade do corpo de Cristo. A unidade do corpo de Cristo é o ensino que ele vai se alongar um pouquinho, mas, como disse aos irmãos, não há necessidade de que seja apresentado em sequência. Eu vou sempre, nas minhas oportunidades, voltar a este assunto. E o texto básico para isso é o capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Todos encontraram, digo amém? Os de casa, se quiserem ler conosco, tudo bem, senão poderão apenas ouvir. A partir do versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É o último versículo esse. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém? Querido Deus, uma vez mais orando, agora clamando o Senhor para que o ensino da Tua Palavra venha surtir efeito em nossa vida e pelo Teu Santo Espírito achar lugar no nosso coração. Nós pedimos, Senhor, que o poder da Tua Palavra venha a ser ministrada sobre nossas vidas e o Teu nome em tudo seja glorificado. Assim nós oramos para o louvor e glória do Teu nome e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pode se assentar. Esse ensino, com certeza, por bondade, por misericórdia de Deus, nós vamos poder aprender sobre a unidade do corpo de Cristo. Um assunto que é simples, mas quando você se dedica a meditar, você vai encontrar muitas revelações que darão um sentido bem profundo, inclusive para alcançar o nosso entendimento e fazer com que haja sim uma resposta melhor da igreja, tanto coletiva quanto individual, Quando se fala na igreja coletiva,
nós nos dirigimos à congregação local, porque o ensino está sendo ministrado para esta casa. Então, se o ensino tiver um alcance maior, como por exemplo nesta live, muitos crentes, quem sabe, poderão acessá-lo, e aí, quando se fala de edificação coletiva, vai alcançar muitas outras pessoas crentes em muitos outros lugares. Porém, o objetivo é primeiro os da casa, né? E essa é a forma coletiva. E depois, como fala de igreja de forma pessoal, significa que cada crente é uma igreja. Cada crente, ele precisa então desfrutar desta bondade de Deus, quando o ensinamento faz que ele entenda o que é ser uma unidade no corpo de Cristo. E nós vamos abordar esse tema buscando um estudo num conceito que o apóstolo Paulo usa, um conceito simbólico. O apóstolo Paulo usa um conceito simbólico quando ele fala sobre o corpo, né? Aqui ele fala no versículo 4: há um só corpo. Ele em outros escritos ele vai fazer menção de que o corpo tem muitos membros, e cada membro tem a sua função ou sua atividade particular. Então nós vamos desfrutar dessa simbologia. É verdade que até chegar na simbologia, nós teremos algumas outras situações para preencher o nosso aprendizado. Então, quando nós vamos falar de uma simbologia, a primeira pergunta é evidente se a simbologia ela tem respaldo bíblico suficiente. E na verdade tem, né? O apóstolo Paulo, quando ele fala do corpo de Cristo relacionado ao corpo humano, evidente que argumentos não vão faltar, porque de outra maneira a nossa pregação não teria autoridade. Mas como é tudo extraído da palavra, então o nosso ensino terá a autoridade da palavra, do Espírito e do poder de Deus. Nós queremos sim alcançar o melhor possível nesta comparação que o apóstolo Paulo faz, tratando a igreja como corpo. E na analogia com o corpo físico, nós estaremos sim aprendendo muita coisa, né? Porém, eu quero fazer essa introdução antes, como disse aos irmãos, de entrar no assunto propriamente. Teremos o contexto da carta aos Efésios, para também entender qual foi o objetivo que o apóstolo Paulo traçou. Evidente que inspirado pelo Espírito a escrever e com a revelação de Deus, para que a igreja pudesse sim, ao tomar posse dos escritos paulinos, tivesse condição de analisar-se pessoalmente e coletivamente. Então, dentro do contexto da carta, nós vamos aprender algumas outras situações, né? E esse conteúdo, então, que parte a partir do princípio da carta, nós vamos descobrir que o apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele quer que a igreja ela tenha oportunidade de angariar no seu entendimento, ou seja, colocar dentro de si as riquezas que Deus tem a oferecer. E deixa eu aqui tirar do coração de algum preocupado, porque as pessoas falam sobre riquezas e logo vem à mente dinheiro, né?
bens materiais, ou ouro, prata, pedras preciosas, propriedades e etc. Não, então desocupa o coração, porque as riquezas de Deus são espirituais. E a gente poderia sim fazer um paralelo, né? Fazer um paralelo. Quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, nós temos a condição de ter acréscimos, né? Então a primeira coisa é buscar o reino de Deus, o reino do Espírito. Então logo as riquezas de Deus estão no reino do Espírito. E evidente, então nós vamos aprender. Eu separei aqui versículo do capítulo 1, versículo 16 e o 17, tá? Poderia fazer essa leitura aqui na Bíblia. Efésios 1, 17, assim, é o versículo 17 e 18. Eu disse 16, né? Não, é o 17 e 18. Embora o capítulo todo seja maravilhoso, o capítulo 1 de Efésios é maravilhoso, né? Eu poderia lê-lo feliz, mas vou ler só esse versículo por enquanto. Versículo 17 diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, o primeiro item que vai dar uma expectativa quando nós chegarmos a entender a questão da unidade do corpo de Cristo, que possivelmente eu não vou chegar no dia de hoje para falar dessa unidade, mas eu já estou alertando. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele constrói um caminho, né? Primeiro ele apresenta uma maravilha no capítulo 1, e a gente vai fazer outras leituras desse capítulo, mas ele prepara a igreja, porque é interesse dele que a igreja tenha conhecimento. É interesse do apóstolo Paulo que a igreja tenha conhecimento. Mas por que ter o conhecimento? Porque se a igreja quer viver uma vida feliz com Deus, certamente ela só vai conseguir pelo conhecimento. Por quê? Porque eu me lembro quando eu comprei o carro. Eu trabalhei a vida toda, e quando me aposentei com 56 anos, eu comprei um carro. Não tinha carta, na verdade eu tirei a carta primeiro, né? Aí depois comprei o carro. E o meu colega de trabalho, né? Ele, ex-colega de trabalho, que na verdade eu aposentei, né? Ele ficou trabalhando, ele tinha o GPS. Ó, presta atenção, eu estou contando um testemunho para você entender como é o conhecimento, qual é a função do conhecimento. Ele então, eu pedi o GPS dele emprestado, que eu ia fazer uma viagem. Eu comprei o carro e na segunda semana, ou na primeira semana, não me lembro. Não, já tinha mais de 2 semanas com o carro. Aí eu pedi o GPS para ele, ele me ensinou a usar e tal. Bom, e fui de viagem. O que aconteceu? Quando chegou em São Paulo, que é a parte mais difícil, eu já havia passado por aquele lugar, mas de carro é diferente. Você de ônibus é uma benção, né? Você só fica na retaguarda ali, só da benção que o motorista vai
vai dirigindo e você vai, né, desfrutando. Mas de carro é diferente. Mas eu via que o seguinte, de repente, eu tinha que fazer uma virada para pegar uma avenida, mas o GPS mandou seguir. O GPS mandou seguir, porque o GPS, nesse, por exemplo, ele tem uma voz de computador lá, dizendo, siga em frente, né? Vira à direita, né? Enfim, e eu entendia que tinha que virar à direita, mas o GPS, siga em frente. Eu falei para minha esposa, o GPS me enganou. Eu imagino que tinha que virar aqui à direita, mas ele me mandou seguir. Eu não vou seguir, não. Não vou seguir. Eu vou virar onde der e vou voltar aqui. E foi o que eu fiz. E aí, para a minha surpresa, quando eu virei na outra à direita para pegar aquela que havia passado, o GPS me deu outra informação. Por quê? Porque realmente o GPS estava programado errado. Ele estava programado errado. Então, ao invés dele me mandar virar naquela primeira, e eu virei na outra por minha conta, ele reprogramou e me deu outra rota. Quando ele me deu outra rota, aí eu entendi. Ele se enganou naquela lá, e agora ele estava acertando a rota. Pastor, o que tem isso a ver? O que tem a ver? O seu destino é o céu. O seu destino é o céu. O seu GPS é a Bíblia. Se você não abassuriando e canta labás, se você não buscar conhecimento, você pode virar na esquina errada e se perder. Por isso que precisa de conhecimento. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui no versículo de número 18, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança. O conhecimento ilumina a nossa alma, de tal forma que você agora enxerga o que tem que fazer. E quando você enxerga o que tem que fazer, você toma posse da herança gloriosa que Deus tem reservado para você. São riquezas celestiais. Que tipo de riqueza, pastor? Irmãos, só de estar na presença de Deus, glorificado e exaltando o nome dele, já basta. Já basta. Essa riqueza, ela é definitiva, né? A Bíblia traz símbolos que para o homem é apenas para ele entender que existem valores surpreendentes no céu. Mas eu não vou falar de simbologias com relação à riqueza apresentada na Bíblia aqui, porque é só mesmo em ocasião propícia. Por enquanto eu não vou tocar nesse assunto, mas certamente o apóstolo Paulo, ele queria que a igreja pudesse conhecer e iluminar a alma. O conhecimento acende a alma. Você não fica mais perdido, você sabe, né? Eu sempre lembro do que aconteceu com aquele GPS. O GPS me enganou. Ele devia me mandar virar naquela primeira e não me mandou virar. E eu falei, meu Deus, eu vou me perder em São Paulo. Eu vou ter que voltar lá, porque eu acho que é aquela lá. Quando eu voltei, ele me fez ir lá. Significa que ele estava, a programação dele estava errada. Ou quem sabe, a rota havia sido alterada e ele ficou com programação antiga, né? Eu não quero me ater a esse detalhe, mas só para experiência. Quem não conhece erra. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E quando a gente erra, a gente não chega no nosso destino.
Quando a gente erra, a gente não chega no nosso objetivo. Então, tem objetivo, pastor? Tem. Deus tem riqueza celestial para todos aqueles que são chamados. E eu preciso aprender como me moldar para chegar a tomar posse dessas riquezas. Não é questão, como disse, de bens material, irmão. Não, as riquezas celestiais não envolvem nenhum bem material. Nenhum bem. Então, verdade que de repente somos até premiados aí com alguma herança, né? Olha, tem alguém que faleceu aí e deixou para você, né? 1 bilhão aí, né? Aí, ó, só que tem um detalhe: Jesus vem amanhã. O que você quer? Você quer desfrutar do teu bilhão ou quer subir para a glória de Deus? Então, estar eternamente com Deus, irmão, não tem nenhum parâmetro que possa substituir o valor. Então, para falar de valor espiritual, é meio complicado. Mas, de qualquer forma, as vitórias espirituais Deus já ofereceu para a igreja. Mas por quê? Por que Deus já ofereceu? Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, se por fé eu já estou salvo, por fé eu já estou no céu, aqui eu estou cumprindo só tempo. Eu só estou cumprindo aqui tabela. Por quê? Porque a minha fé já determina que o meu lugar é no céu. Todas as bênçãos espirituais Deus já me deu. Alguém questiona: pastor, se Deus já deu, por que elas não aparecem? É porque são espirituais. Elas são espirituais. E logo, não é necessário, nesse tempo presente, as bênçãos espirituais se completar. Não é necessário. Eu até falo, né? Embora as pessoas tenham uma outra forma de pensar, que quem tem promessa não morre. Aí alguém diz assim: morre sim, pastor. Eu digo: não morre. Por quê? Porque crente não morre, irmão. Crente dorme. Então, apenas encerra o teu período aqui na terra, né? Encerra o período aqui na terra. Mas nós dormimos no Senhor e, portanto, as promessas de Deus vão se cumprir. Elas vão se cumprir. Deus, quando promete, Ele não promete para alguém que vai morrer e vai para o inferno. Não, Ele promete para alguém que possivelmente vai dormir em Cristo. E quando acordar, está na bênção, está na vitória, está com todas as promessas que Deus certamente vai manifestar a ele, né? Mas ainda para falar do trajeto que o apóstolo Paulo escolheu para fazer a igreja entender que é necessário viver a unidade do corpo de Cristo, ele, no contexto da carta, fala das riquezas do capítulo 1, versículo 17 e 18, né? Não é só nesse versículo, como eu separei esses dois versículos, mas ele fala do versículo 3 do capítulo 1, e nessa declaração, ele mostra o versículo 3, por exemplo, do capítulo 1, e a leitura desse versículo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Então ele já nos abençoou, já nos abençoou. Por que está escrito que ele já nos abençoou? Porque a nossa vida é de fé, irmão. A nossa vida não é de vista. Eu não preciso pegar para dizer que Deus me deu. Eu apenas preciso acreditar que Deus já me deu. Por quê? Porque é interessante isso. Eu estou terminando o curso de CFO.
Estou terminando o curso CFO e essa última matéria é escatologia. E o povo não entende, por exemplo, embora muitos, graças a Deus, já adquiriram esse conhecimento, que a igreja é um ser espiritual. A igreja não é do mundo, é pessoas tiradas para fora do mundo. E, portanto, a igreja já está na eternidade. Ah, pastor, mas aí fica difícil. Não fica difícil, irmão, não fica. Nós somos um povo espiritual. E em Cristo nós já estamos no céu, porque Jesus está no céu. Nós somos o corpo dele. O corpo dele. A gente se manifesta de duas formas, é verdade. Nós nos manifestamos fisicamente e espiritualmente. Porém, fisicamente, nós apenas estamos aguardando a sua vinda. Por quê? Porque nós não andamos como anda as outras pessoas. Nós temos fé que Jesus aparece, nos leva e pronto, acabou. Esse tempo de igreja, ele não conta em relógio, em cronologia. O tempo da igreja não conta em cronologia. A igreja é um ser espiritual. A igreja é um ser eterno. Então, todas as propostas de Deus para a igreja estão lá em cima. Olha só. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Então, peraí, ele já nos abençoou com todas as bênçãos? Aí, por que você vai entender que você é espiritual? E você não é um ser terreno. Se fosse o contrário, as bênçãos não seriam celestiais ou espirituais, seriam bênçãos terrenas. Seriam bênçãos terrenas. E, quem sabe, o texto não estaria todas as bênçãos. Quem sabe, se fosse bênçãos terrenas, estaria assim: algumas bênçãos terrenas Deus já abençoou vocês. Talvez o texto dissesse isso. Mas como é bênção espiritual e a eternidade só tem um dia, então a igreja, como ser espiritual, já está na eternidade e já tem direito a todas as bênçãos espirituais, todas. Então, logo em Cristo, nós já somos herdeiros de todas as bênçãos. Por isso, falando, né, vou encerrar o testemunho. A última matéria, escatologia, a chance de nós aprendermos que somos seres espirituais, porque no mundo profético, a igreja não vive na esfera, não existe na esfera natural. A igreja existe na esfera espiritual. Porque o nome igreja é aqueles que foram tirados para fora. Fora do quê? Fora do mundo, fora do pecado, fora da carne, fora dos confrontos naturais. A igreja não deveria estar presa em contexto terreno. Pastor, como é que eu faço para eu adquirir essa experiência de não viver um contexto terreno? Conhecimento. A partir do momento que você vai conhecendo a Bíblia, você vai se sentindo dentro da Bíblia e fora do mundo. Agora, as pessoas que têm dificuldade para aprender a palavra, e é uma pena, as pessoas, elas são muito mais carnais do que espirituais. Mas o apóstolo Paulo, o assunto que eu estou falando é a unidade do corpo de Cristo. A unidade do corpo de Cristo. É uma oportunidade de nós termos estatura de conhecimento para chegar a um nível espiritual que dará a possibilidade individual de edificação, nesse caso pessoal, e também conviver
entre irmãos. E disse: primeiro a congregação ao qual servimos, e depois a igreja em qualquer parte do mundo, quando aprende a mesma Bíblia, quando é dirigida pelo mesmo Espírito, e aí a unidade do corpo vai determinar isso. A igreja tem cara um do outro, em qualquer lugar. Você vai num lugar, a doutrina é sadia. Você viaja, vai numa outra cidade, chega lá, a palavra de Deus é a mesma lá da tua congregação. Você vai em qualquer país, chega lá, o Espírito Santo está movendo aquele povo, porque aquele povo pertence à unidade de um corpo. E isso para nós é maravilhoso. Agora, como é que eu vou ter certeza disso? Pelo conhecimento. Então, terei conhecimento para que a minha alma se sinta iluminada e me faça enxergar as riquezas que Deus tem para o seu povo. E no capítulo 1 ainda, que já citei, o versículo 3, já disse que as bênçãos espirituais já foram dadas para a igreja, não é? Então, o apóstolo Paulo, agora, ele faz o anúncio dessas bênçãos no decorrer da carta. Ele vai fazer anúncios que levam a igreja a viver como esse ser espiritual único, não é? Não tem uma igreja, não tem outra igreja. A igreja só tem uma igreja. Nós pertencemos a denominações, mas o povo que segue Bíblia e que tem o Espírito de Deus é um único povo. Só tem um único povo na face da terra que o Espírito Santo habita. É esse povo que chama igreja. Não importa a placa de onde a pessoa está, não importa. Se a pessoa, ela acreditou que Jesus morreu por ela, se ela acreditou que o sangue de Jesus pagou a dívida do pecado dela, e ela então não precisa mais comparecer diante da justiça de Deus, ela está justificada pelo sangue. E se essa pessoa recebeu o Espírito Santo de Deus, que identifica essa pessoa como filho, pronto. Agora ela só precisa crescer em conhecimento, e aí ela vai chegar a entender a unidade do corpo, e é isso que nós vamos discorrer aqui. Ainda nessa introdução, nós temos aqui exatamente isso que eu acabei de falar para os irmãos. Essa igreja gerada no sacrifício, essa igreja que é selada pelo Espírito Santo, ela recebe a marca de filho e a marca da redenção. Pastor, o que é marca da redenção? Significa que, como Jesus morreu e ressuscitou, então todos que têm a marca do corpo, pode, se de repente morrer, vai ressuscitar como Cristo. Isso faz parte da fé. Morte e ressurreição faz parte da fé. Se porventura no dia do arrebatamento os crentes vivos, como é que vai funcionar para eles a marca da redenção, que é o Espírito Santo habitando no seu corpo? O que vai acontecer com o crente que estiver vivo é que ele não precisa ressuscitar, ele só vai transformar. Essa transformação é de um corpo para outro, tá? Esse corpo velho extingue e ele recebe um novo corpo, né? Mas eu não vou também falar desse assunto. A igreja está nesse modelo, tendo o Espírito marcando para o dia da redenção. Ou seja, o corpo vai aparecer porque está marcado com o Espírito. Nós temos ainda que entender que todas as situações que ocorrem em favor de toda a humanidade, todos esses benefícios de Deus que são oferecidos a toda a humanidade, não tem mérito algum pessoal. Nenhum mérito é pessoal. E ainda na carta aos Efésios,
Nós vamos ler no capítulo 2, versículo 8 e 9. Lá está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, ninguém vai ser salvo porque é bonzinho. Ninguém vai ser salvo porque faz alguma coisa boazinha. Ninguém vai ser salvo porque ele fez um monte de obras boas. Não. Para ser salvo, ele precisa entrar na graça de Deus. O que a graça oferece? A graça, ela manifesta o amor de Deus. Tá bom, veja bem o caminho. A graça manifesta o amor de Deus. Pastor, o que é o amor de Deus? O amor de Deus é esse: o mundo estava destruído e ia todos para o inferno. E Deus então, porque amou o mundo, ou seja, as pessoas do mundo, então Ele manifestou o seu amor. Ele deu o seu Filho para morrer por todos os homens. Então a graça manifesta o amor de Deus. O amor de Deus apresenta o sacrifício. Só isso? Não, apresenta o sacrifício e a fé. E agora, a fé me faz entrar dentro dessa graça. A fé me leva para dentro dessa graça. Eu entro no favor de Deus. E agora? Agora eu posso fazer alguma coisa que vai ser reconhecida. Agora eu posso fazer uma obra, porque eu não fui salvo pelas obras. Eu fui salvo pela graça. Agora, na graça eu posso fazer as obras. Eu não posso me gloriar de fazer as obras. Por quê? Eu não faço obras para ser salvo. Eu faço obras porque sou salvo. Então agora eu tenho de Deus a oportunidade de interagir com a graça divina. E aí a graça precisa fazer alguma coisa em meu favor? Olha só como a graça precisa. Eu quero que vocês leiam esse versículo comigo. Tito capítulo 2, o versículo 11 e o 12. Veja como o conhecimento, ele está embutido também na graça. Eu costumo dizer, a graça é a minha professora. Tito capítulo 2, versículo 11 e o 12. Como o pessoal de casa está ligadinho, eu vou fazer essa leitura, tá bom? Olha só. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Então, olha só que maravilha. A graça de Deus manifestou o amor, manifestou. O amor revelou o sacrifício e a fé. E agora? Agora nós que cremos, entramos na graça. O que a graça vai fazer? Ensinar. Então eu, na graça de Deus, eu aprendo. Pastor, quem é o agente da graça? O Espírito Santo. Esse favor de Deus traz toda a lição de casa. Toda a lição de casa. E quem que vai agir em mim para eu aprender? O Espírito Santo vai fazer esse trabalho. Então, todas as coisas de Deus é assim, sequência, uma sequência, outra sequência, vai tudo encaixando. E qual é o objetivo? O objetivo, aqui eu vou colocar por conta do ensino, por conta desse ensino. O objetivo é fazer a igreja entender como é que o corpo de Cristo está formado em uma unidade. Uma unidade. Quais são os itens dessa unidade? Aí, antes de falar sobre isso, eu estou mostrando o caminho que o apóstolo Paulo percorreu até chegar
no capítulo 4. E ainda temos, como disse, hoje eu não vou chegar lá nos itens, né? Exatamente da unidade do corpo. Mas antes, se você prestar atenção, esses itens da unidade, antes de poder discorrer sobre eles, nós teremos coisas extraordinárias para aprender nos versículos que antecedem a unidade do corpo. Nós vamos, eu vou rememorizar a leitura que fizemos. O apóstolo Paulo, no versículo 4 ao 6, ele mostra, olha só, um corpo, um espírito e uma esperança. A esperança da vocação. Então, 3 elementos. Depois, um Senhor, uma fé, um batismo. 6 elementos. Vou repetir. Um corpo, um espírito e uma esperança. Depois, um Senhor, uma fé e um batismo. E o 7º item, um único Deus. Esses são os 7 elementos que formam a unidade do corpo de Cristo. Aonde houver uma igreja que está formada dentro dessa unidade, então é corpo de Cristo. Porém, o apóstolo Paulo, para chegar nesse item, eu vou fazer a leitura anterior, do versículo 1 ao 3. Ele está primeiro, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Olha só, com toda humildade, mansidão, longanimidade e suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, antes de chegar nos 7 elementos, nós vamos aprender sobre humildade, mansidão, longanimidade e suporte de amor. Nós vamos aprender sobre esses 4 expressões, na verdade, 4 expressões do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele se manifesta, lembra, no versículo 1 ele diz, eu rogo que andeis. Pastor, o que é andar? É manifestar. Eu estou pedindo insistentemente que vocês se manifestem dessa forma. Ou então, vamos trocar, vamos parafrasear. Eu estou pedindo incessantemente que vocês mostrem-se de 4 formas para vocês serem identificados como fazendo parte de uma unidade. Aí nós vamos aprender sobre esta expressão, tá bom? Mas antes de chegar nela ainda, eu quero dar uma notícia evidente para todos nós, né? Para todos nós. Por quê? A igreja que não tem o Espírito é uma igreja morta. Não esquece disso. A igreja que não tem o Espírito é uma igreja morta. Deixa eu lembrar. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Tiago, eu acho que é o capítulo 2 e o versículo, isso mesmo, o versículo 26. Tiago capítulo 2 e o versículo 26. O Tiago, ele fala da fé que leva a pessoa a existir no corpo de Cristo. Mas ele faz uma comparação. Se a pessoa não se manifestar, então, eu fui salvo para fazer boas obras. O Tiago, ele vai falar sobre isso. E no capítulo 2 da sua carta, versículo 26, ele diz assim,
Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O primeiro contexto aqui é o que eu vou utilizar para repetir a frase antes do versículo, né? Eu disse: a igreja que não tem o Espírito é uma igreja morta. Por quê? Porque o corpo de Cristo tem o Espírito. Logo, o corpo de Cristo é vivo. E como é que o corpo de Cristo é vivo? Aí você vai ver na carta que o apóstolo Paulo, ele trata disso também no capítulo 2, o versículo 1. Diz assim: e ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, espera aí, vamos retroceder aqui. Vamos retroceder. Deus tem riqueza? Tem. As riquezas são espirituais? Sim. Como é que toma posse da riqueza espiritual? Pela fé. Então, repete aí comigo: pela fé, eu já cheguei no céu. As riquezas espirituais estão no céu. E pela fé, nós já chegamos ao céu. Nós já estamos no céu. E por que que alguém vai para o céu? Porque foi vivificado. Porque no céu não entra morto. No céu não entra morto. Então, ó, espera aí. Deus tem riqueza? Tem riqueza. E para eu tomar posse dessa riqueza, como é que eu faço? Você precisa viver. Como é que vive? Como é que vive? Pela fé no sacrifício de Cristo. Ele morreu a sua morte para você viver a sua vida. Então, quem estava morto em ofensas e pecado, foi vivificado por Cristo, que morreu a morte daquele morto, para que aquele morto vivesse a sua vida. Então, o capítulo 2, versículo 1 diz: e ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, quando Jesus se deu por nós, ele morreu no nosso lugar, para que nós vivamos a sua vida. Por isso ele nos vivificou, porque nós estávamos mortos. E como no céu não é lugar de morto, sim, de vivos, nós podemos tomar posse das riquezas espirituais. Aleluia! Então, todos aqueles que se aproximam de Cristo, crendo que ele fez esse trabalho para salvar, essa pessoa é vivificada. Então logo ela passa a ser o seu corpo. E vou repetir nos primeiros itens que falei. Eu quero que a igreja seja edificada, exortada se for o caso, consolada também, mas também prevenida para não errar. Então a minha intenção é essa, através desse ensino, para fazer a igreja entender que é o corpo de Cristo, que vive numa unidade, e eu primeiro preciso entender como funciona isso na minha vida, para que depois eu viva coletivamente, na igreja local ou onde quer que eu vá. Como disse, o meu prazer é em qualquer cidade que eu vá, alguém fala a mesma língua que eu. Que língua é essa? Língua espiritual, ou seja, viva do mesmo modelo, para a gente se sentir em casa. É muito bom você visitar uma igreja e você se sentir em casa. Por quê? Porque é tudo irmão, tudo igual, nós somos iguais. Mas iguais como? Em Cristo Jesus, todos nós somos iguais. Aí, no versículo... no capítulo 2, versículo 13, olha só uma história que ela abrange exatamente um contexto que havia uma inimizade, mas Cristo tirou essa inimizade. Agora quem entra no corpo de Cristo são todos amigos. Não importa
que tipo de pessoa é, não importa. Olha, eu vou ler o versículo 13 até o 16 do capítulo 2. Olha só: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Você já reparou que a gente não tem dificuldade? A gente não tem dificuldade, né? Exceto esse tempo agora que a gente não pode se abraçar, né? Não pode se beijar, não pode nem cumprimentar, né? Então vamos tirar esse tempo de dificuldade, mas vamos pensar antes disso, antes dessa pandemia. Você já reparou que a gente não tem dificuldade de estender a mão para o irmão e dizer: a paz do Senhor? Não tem dificuldade, irmão. É prazer você chegar para o irmão: paz do Senhor, meu irmão, não é? E às vezes a gente tem maior liberdade, abraça, beija, né? Não tem dificuldade. Por quê? Olha só porque Ele é a nossa paz. Jesus está em você, Jesus está em mim, e Ele é a nossa paz. Então não tem mais barreira, não pode ter barreira, né? E o versículo 14 continua: o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contida em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. Agora, o contexto desses versículos está determinando dois povos: o judeu e o gentil, não é? No mundo espiritual, na verdade, na língua espiritual, existem três povos na terra. Três povos, na língua espiritual, ou seja, na linguagem espiritual, existem três povos na terra. Primeiro é o judeu, segundo é o gentil, e vou perguntar para vocês: o terceiro povo quem é? Vocês não têm coragem não de falar? O pessoal de casa já respondeu. Diga comigo: a igreja é uma nova raça eleita. O judeu, irmãos, estão esperando o Messias até hoje. As pessoas não convertidas da terra são chamadas gentios. A palavra gentil, ela vem do hebraico, e na tradução, se quiser traduzir para o português, é nações. Então, olha, judeu, as nações e a igreja, são três povos na língua espiritual. E o que Jesus fez? Ele quebrou a inimizade entre esses povos. E agora, todos os que aceitam Jesus é uma nova raça. É uma nova raça. Vocês querem entender sobre a nova raça? Então vamos ler aí. Primeira carta de Pedro, capítulo 2 e o versículo 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2 e o versículo 9. Eu vou também fazer essa leitura, não é porque não quero que vocês participem, é porque o povo de casa não vai ouvir. Se você falar, não vai ouvir, porque o som só passa pelo microfone para ir para a live, tá? Então, olha, primeira carta de Pedro e o versículo 2, né? E o capítulo 2, eu falei capítulo 9? Não, né? Acho que não. Se falei, errei, né? A carta de Pedro não tem, só tem 5 capítulos. A primeira carta. Capítulo 2, o versículo 9, tá? Olha só.
Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? É interessante que eu estou vendo aqui, algumas Bíblias falam desse versículo como raça, né? Vós sois raça eleita. Aqui está falando geração eleita, mas amém. De qualquer forma, em Cristo, todos nascem novamente com um novo formato, nem judeu e nem gentil. Agora esse novo povo chama-se igreja. Então, dentro desse novo povo, a carta aos Efésios vai chegar no capítulo 4 para mostrar que esse povo tem característica própria. Esse povo é unido por 7 itens, sem nenhuma interferência. E qualquer desses itens não pode faltar, porque se faltar não é unidade, não existe unidade no corpo. E na simbologia de corpo, como eu disse aos irmãos no princípio, o apóstolo Paulo ele usa a simbologia de corpo. E é interessante, se você quiser, você pode analisar o nosso corpo humano, o nosso corpo, ele é totalmente ligado, cada membro é ligado um ao outro, eles se correspondem, eles se ajudam, eles são mútuos e eles fazem uma unidade perfeita, de tal forma que se um falhar, o corpo todo sofre. Então, a unidade do corpo não pode faltar nenhum item. E para que essa unidade aconteça, ou melhor, para que a gente entenda quando chegar na unidade, nós vamos percorrer esse caminho todo, que a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela vai nos oferecer. Então, de qualquer forma, aqui nós temos já um retrato do que vai acontecer quando chegarmos a falar da unidade do corpo. Mas antes de chegar na unidade, como disse aos irmãos, haverão outras oportunidades para discorrer sobre esse entendimento, na verdade, né? Ele tem um entendimento anterior que vai mostrar, vai fazer caminho. Ou seja, o meu corpo, ele é morada do Espírito Santo de Deus. Logo é o corpo de Cristo, porque o Espírito foi dado para o corpo de Cristo. Então, o meu corpo é morada do Espírito Santo. Logo, o meu corpo é corpo de Cristo. E ele precisa ter conhecimento para caminhar, para não perder o rumo. Então, se eu de repente não entender a minha manifestação ou a minha expressão, eu vou estar dando um mau testemunho. Alguém olha para mim e fala: aquele cara é crente, mas desse jeito. Então a minha expressão, ela vai causar sim um impacto, ou positivo ou negativo. Se for positivo é porque eu estou aprendendo e estou praticando. Se for negativo é porque conhecimento está fazendo igual o GPS que fez comigo lá. Não deixou eu virar naquela rua, e graças a Deus que eu desconfiei, né? Desconfiei. Então, peraí, eu preciso entender para não me expressar de forma errada. Mas eu coloquei aqui que é o seguinte: pastor, eu não tenho condição de saber isso. Como é que eu vou descobrir isso sozinho? Né? Mas você vê que Deus é tão maravilhoso que a riqueza está tudo ali. Eu não sei como tomar posse, mas ele até nisso pensou.
Porque na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, ele colocou pessoa para nos ajudar a entender os mistérios. E está escrito lá então, ó, ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros como pastores e mestres, tendo em vista, olha só, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Então, peraí, ele deu pessoas para trabalhar esse serviço espiritual, para aperfeiçoar o corpo de Cristo e fazer a igreja tomar posse do entendimento, clarear a sua mente e não perder a direção. Não perder a direção. E aí, evidente, teremos muita coisa para falar. Olha, o relógio já denunciou que é hora de parar e nós vamos parar, tá bom?